Olá, sétimo ano, vamos dar início a mais um capítulo do nosso livro, é o capítulo 9. Repara que a gente agora vai para um outro tema, né? A gente agora vai falar do reino Plantae, que é o reino dos vegetais, é o reino das plantas. Então, vamos lá. O reino Plantae ele é formado por uma variedade enorme de organismos, tá? E quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um dos países com muita diversidade vegetal. Significa que aqui a gente tem muitas espécies de vegetais, ok? E quando a gente fala desses vegetais, a gente vai estar estudando os principais grupos, tá? Que é o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando a gente fala das briófitas, a gente está falando dos musgos, tá? Quando a gente fala das pteridófitas, como principal representante nós temos as samambaias. Quando a gente fala das gimnospermas, nós temos os pinheiros. E quando a gente fala das angiospermas, a gente está falando dos vegetais que possuem flores, tá? Mas a gente vai detalhar isso com o tempo. Hoje a gente vai estar falando de briófitas e vai estar falando de pteridófitas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de briófitas, a gente está falando de plantas que vivem no ambiente terrestre, tá? Só que elas são muito pequenininhas, tá? Elas são bem pequenininhas e elas gostam de habitar em lugares que são úmidos. E a curiosidade é que elas não têm raízes verdadeiras e nem vasocondutores. Então, o transporte de água que é feito por ela é muito devagarzinho, porque se faz de célula para célula. E isso acaba limitando o crescimento das briófitas, tá? E aí, como representante, eu já havia falado anteriormente, nós temos o musgo, ok? E aí a pergunta é, como é que um musgo, ele se reproduz, né, já que ele é tão pequenininho? Então é o seguinte, embora eles sejam tão pequenininhos, os musgos podem ser masculinos ou podem ser femininos, tá? Embora eles sejam muito pequenininhos e essas diferenças sejam microscópicas, eles produzem células reprodutivas masculinas e as femininas vão produzir células reprodutoras femininas. E aí, quando chove, os pingos de água podem espirrar no musgo masculino para o musgo feminino, tá? E aí vai levar as células reprodutoras. O que vai acontecer então aí? Lá no topo da planta feminina vai ocorrer a fecundação. O que é a fecundação? É a união do gameta masculino com o gameta masculino, tá? Feminino, desculpa, do masculino com o feminino. Depois que ocorreu essa fecundação, vai ser gerado o zigoto, tá? O zigoto ele vai passar a se desenvolver sobre a planta feminina, formando a espécie de uma haste com uma cápsula na ponta. Depois de amadurecer, essa cápsula vai produzir esporos que são lançados no ar. E aí, como eles são lançados no ar, eles vão acabar caindo no solo, tá? Se esse solo tiver as condições ideais para que ocorra um desenvolvimento, novos musgos vão se desenvolver, tanto masculinos quanto femininos, ok? Então é dessa forma que eles se reproduzem. E agora a gente vai falar um pouquinho das pteridófitas. Quando a gente fala das pteridófitas, a gente fala que elas são plantas muito abundantes nas áreas tropicais, como é o caso do Brasil, né? Os representantes das pteridófitas, o principal aí é a samambaia, tá? Tem também a foto da avenca no livro de vocês e também tem uma plantinha chamada chifre de veado. Não sei quem conhece, mas é porque a folhinha dela lembra realmente um chifre de veado, tá? As pteridófitas, elas gostam de crescer também em ambientes úmidos, tá? Porque, embora elas vivam na terra, desculpa, o